Eu sabia que não devia ter enviado o convite, mas enviei mesmo assim, não por apego, não por esperança, apenas por uma necessidade quase biológica de me provar mais nobre do que ele jamais fora comigo. Enviei o envelope com o nome completo, grafia impecável, título respeitoso e endereço atualizado. Gabriel R. Leal, para entrega pessoal. Postado com um dia de antecedência, selado à mão. Fiz tudo como manda o protocolo, porque mesmo depois de tudo que ele me fez engolir nos últimos 15 anos, ainda havia uma parte minha que acreditava que fazer o certo podia curar o que nunca foi dito. Gabriel é meu irmão mais velho por 2 anos e meio. Crescemos como 2 soldados em trincheiras opostas dentro da mesma casa. Ele sempre foi o queridinho da nossa mãe. Bonito, extrovertido, cheio de piadas baratas e olhos castanhos que encantavam as visitas. E eu era a mandona, a que arrumava os cadernos por cor, que limpava o chão da cozinha antes da mãe pedir, que sonhava com um coturno antes de sonhar com um vestido de noiva. Gabriel me dizia, ainda com voz de menino, que eu era boa demais em parecer um homem. Nunca se desculpou por isso. Só foi moldando o veneno em formas mais sutis, mais dignas de um adulto cruel que sabe ferir com elogios enviesados. Quando entrei para a Marinha, ele não apareceu na formatura. Disse que estava com viagem marcada. Na verdade, estava jogando futebol com os amigos e postou uma selfie no mesmo dia. Depois que fui promovida a tenente, ele me mandou uma mensagem com um emoji de medalha e a frase: "Agora sim virou gente grande?" Eu engoli, como sempre. Durante os anos que se seguiram, mantivemos uma distância funcional. Nada de brigas abertas, apenas silêncios calculados, encontros rarefeitos e olhares que evitavam contato direto. Quando anunciei meu noivado com Thomas, um oficial da Marinha Americana, homem íntegro e sereno, com quem divido o mesmo senso de disciplina e justiça, a família ficou empolvorosa. Minha mãe queria uma cerimônia religiosa. Meu pai, que sempre foi mais silencioso, apenas disse: "É bom que ele aguente seu gênio." Gabriel? Sumiu por 2 meses. Quando finalmente respondeu, foi com um áudio de 12 segundos. "Parabéns aí. Espero que ele saiba onde está se metendo." Ignorei. Thomas apertou minha mão com firmeza quando ouviu. "Você ainda quer que ele vá?" Eu hesitei. Queria. Não por Gabriel, mas por mim. Por quem eu fui aos 11 anos, quando esperei ele me buscar na escola e ele nunca apareceu. Por quem eu fui aos 17, quando ele riu na minha cara porque eu disse que queria ser oficial. Por quem eu me tornei aos 34, agora prestes a subir ao altar com o homem que enxergava em mim o que ninguém na minha família parecia ver. Então sim, eu quis que ele fosse, para ele ver com os próprios olhos o que ele tentou convencer o mundo que eu nunca seria. A cerimônia foi marcada para um sábado ensolarado, em uma base naval histórica aberta a convidados. A recepção seria logo em seguida, num salão com janelas amplas, trilha instrumental ao vivo e uma vista completa do mar. Tudo impecável, tudo simbólico. Gabriel confirmou presença faltando 3 dias para o casamento. Mandou uma mensagem no grupo da família: "Estarei lá. Espero que ainda sobre champanhe para os excluídos." Meu noivo olhou aquilo e disse apenas: "Ele vem ferido." E eu respondi: "Feridos assim não vêm para abraçar, vêm para morder." No grande dia, ele chegou atrasado. Claro, quando todos já estavam sentados, ele entrou de óculos escuros, camisa azul desabotoada demais, barba por fazer e uma arrogância casual que só ele dominava. Deu um beijo estalado na bochecha da nossa mãe e me cumprimentou com um aceno. Um aceno. Eu estava de branco, com a espada cerimonial presa na bainha. Uma almirante recém-promovida diante da própria família. E meu irmão me acenou como se estivesse numa lanchonete. Durante a cerimônia, ele permaneceu calado, olhando o celular discretamente, mexendo na pulseira como quem conta os segundos para sair dali. Mas foi no brinde que veio a primeira fissura real. Ele ergueu a taça, depois de esperar que todos tivessem falado algo, e disse com voz alta o suficiente para interromper a trilha ao fundo: "Bom, quem diria? A nossa Leal virou uma dama, e até casou com alguém que parece não se importar com quem manda na relação. Parabéns pros 2, principalmente para ele." Sorrisos amarelos. Risadinhas constrangidas. Silêncio desconfortável. Thomas pousou a taça na mesa sem beber. Eu respirei fundo
e apenas olhei para Gabriel como se fosse um documento mal redigido. Nem desgosto, nem raiva. Só uma leitura fria do que ele era. Previsível. Medíocre. Um homem que nunca soube perder e que agora assistia, sem conseguir engolir, o fato de que eu venci. Mas o que eu não sabia ainda era que aquele brinde era apenas o início. O primeiro disparo de uma guerra que ele vinha preparando em silêncio. Ele não veio para brindar. Veio para marcar território. E naquele dia, dentro daquele salão, vestido de sarcasmo, ele planejava a última humilhação. Só não contava que, desta vez, quem tinha o controle da narrativa era eu. Gabriel passou 6 anos inteiros sem me ligar. Não por briga, não por crise, por orgulho. Um silêncio contínuo, do tipo que não precisa ser anunciado em voz alta porque está em cada gesto ausente, cada aniversário ignorado, cada foto de família que ele deixava de comentar. Ele não me bloqueou, não me xingou, não explodiu. Simplesmente evaporou da minha vida como um fantasma que decide por conta própria não assombrar mais. Mas há uma diferença entre fantasma e parasita. O primeiro te assusta. O segundo só espera a chance certa de se infiltrar novamente. E quando o meu noivado saiu na coluna social de militares promovidos, Gabriel, esse irmão ausente por escolha, encontrou um jeito elegante de ressurgir, como se nunca tivesse ido embora. Ele apareceu nos comentários de uma postagem antiga da minha mãe, uma daquelas em que ela repostou uma foto da minha graduação como se tivesse participado de tudo. Aquela farda combinava com ela desde criança, tão orgulhosa da minha filha guerreira. Comentário dele: o uniforme muda, o ego fica. Nada mais. Nenhuma menção ao noivado, nenhum parabéns. Apenas a velha navalhada passivo-agressiva disfarçada de observação. Quando minha mãe comentou: Gabriel, ele apenas respondeu: tô brincando. Que isso? Família é tudo. Família. Uma palavra que ele usava como escudo quando conveniente, mas que nunca lhe exigiu ação concreta. A verdade é que Gabriel se ausentou dos momentos em que eu mais precisei de apoio. Não apareceu quando voltei da missão no exterior com um ferimento no braço e uma cabeça cheia de sons que não sabia silenciar. Não me ligou quando nosso pai foi internado com suspeita de AVC. E muito menos compareceu ao funeral de uma colega nossa da academia, que morreu em um acidente de helicóptero em missão. Alguém que ele também conheceu. Alguém que, por pouco, não foi sua cunhada. Nos bastidores, todos sabiam do seu desaparecimento emocional. Até minha mãe, que sempre amenizava dizendo: ele tem um jeito difícil, reconheceu que Gabriel sumia quando o holofote não estava sobre ele. Mas mesmo assim, ninguém parecia preparado para o retorno teatral que ele encenaria no dia do meu casamento. No ensaio geral, 2 dias antes da cerimônia, ele chegou com 20 minutos de atraso e um ar cínico de quem achava tudo aquilo ridículo. Olhou o altar improvisado na base naval, como se fosse um cenário de novela barata. Bonito, disse. Para quem vive no mar, você ainda insiste em caminhar para o altar como se fosse terra firme. Eu ignorei. A mulher que eu sou hoje aprendeu a não devolver ataque com fragilidade. Aprendeu a ouvir sem assimilar, a calcular a resposta certa sem abrir a guarda. Ele se portava como um convidado de última hora, tentando provar que ainda era protagonista da história. E mais do que isso, como alguém que precisava desesperadamente ser visto, mesmo que para isso precisasse encenar um papel que já não lhe cabia. Fez questão de se destacar nas fotos de família, de fazer piadas no microfone durante a montagem dos assentos e até de provocar meu noivo discretamente, perguntando em tom de piada: já assinou o contrato de risco? Vai levar uma militar para casa, parceiro. Boa sorte. Thomas apenas sorriu, mas os olhos dele endureceram por dentro. Eu sabia. Ele tinha sido treinado para reconhecer comportamento hostil mascarado, e Gabriel se encaixava em todas as definições. A ironia era essa. Ele passou anos dizendo que eu não era mulher o suficiente, que eu era fria, rígida, que vestia a farda para esconder o vazio afetivo. Mas agora que havia um homem me amando, um homem capaz de enxergar valor onde outros só viam ameaça, Gabriel não suportava assistir, porque para ele, minha felicidade era um espelho que o lembrava do que ele nunca conseguiu construir, e seu orgulho ferido começou a transbordar pelas bordas. No jantar com padrinhos, ele se ofereceu para fazer um discurso. Eu respirei fundo antes de permitir. E quando pegou o microfone, começou com uma lembrança da infância. Como costumava me empurrar no carrinho de supermercado e fingir que era um carro de corrida.
Todos riram. A plateia relaxou. Mas logo ele envenenou o momento com uma frase que me atingiu em cheio. Engraçado como ela sempre quis liderar, mesmo quando era só uma pirralha. Agora é almirante. Mas ainda precisa de um homem para levar ela até o altar. Um silêncio caiu sobre a mesa. Thomas não reagiu. Apenas pousou a mão sobre a minha. A noite terminou com Gabriel bebendo demais, dançando de forma ridícula com uma das madrinhas e fazendo questão de aparecer em todas as fotos com um copo na mão e um sorriso esticado demais. Era como se ele tivesse vindo não para celebrar minha união, mas para garantir que não pudesse ser esquecido. Uma presença cênica, decorativa, mas recheada de dinamite emocional. Ele não queria pertencer à história, queria reescrevê-la. E mesmo com tudo isso, com cada comentário atravessado, cada tentativa de se impor como o irmão mais velho que ninguém respeitava mais, eu ainda mantive a calma, porque algo em mim já previa. Gabriel não voltaria para apenas aparecer na foto. Ele estava preparando algo, e a raiva que ele fingia esconder sob piadas já começava a vazar pelas frestas. Eu só não imaginava o quão longe ele iria, nem o quanto ele estava disposto a ferir, literalmente, para não sair da cena sem seu ato final. Mas ele cometeria o maior erro da vida dele, porque, no altar, sob o olhar de centenas, ele não me veria mais como a irmã que ele podia controlar, humilhar ou apagar. Ele veria, tarde demais, a mulher em que eu me tornei, e o preço de tentar tocar alguém que agora carrega insígnias, honra e proteção. O ensaio acabou antes do previsto, e todos começaram a sair do salão de eventos com aquela leveza de quem já se sente dentro da festa. As madrinhas tiravam selfies, os padrinhos riam alto, minha mãe me abraçou brevemente e disse que estava tudo tão lindo, minha filha. Você sempre tão perfeita com as coisas. Mas entre todas aquelas vozes de afeto, havia uma presença que pesava mais que qualquer silêncio. Gabriel. Ele estava escorado na mureta lateral, cigarro na mão, mesmo sabendo que o local era restrito. Com os olhos semicerrados, observava cada movimento meu como se estivesse analisando uma tropa inimiga. A barba mal feita, o blazer meio amarrotado, a expressão de alguém que não estava ali para festejar. Era o mesmo olhar que ele usava quando criança, e eu ganhava uma medalha na escola. O olhar de quem acredita que merece o que você conquistou, mas que nunca fez o esforço para ter. Eu deveria ter ido embora com os outros, mas alguma coisa me puxou até ele. Talvez a necessidade inútil de uma trégua. Talvez só o desejo de encerrar aquilo antes que contaminasse o dia seguinte. Me aproximei devagar, sem farda, sem máscara. Só eu. Ele soltou a fumaça lentamente antes de dizer: "Tá feliz, né? Vai ter até guarda de honra na porta." A ironia escorria como graxa pela voz dele. Eu respirei fundo e disse o óbvio: "Você veio porque quis, Gabriel. Se não se sente confortável, ainda é tempo de ir." Ele riu. Um riso amargo, sem graça. Engraçado isso. Você sempre se dá a última palavra. Foi assim quando entrou na Marinha. Foi assim quando cortou o pai da formatura. Agora quer ser a dona do casamento também. Você quer a família toda só pra você agora? Aquilo me atravessou como um soco no estômago. Não pela frase em si, mas pela construção distorcida da realidade que ele insistia em manter. Eu não tinha cortado o pai da formatura. Meu pai tinha dito que não queria viajar. Eu nunca excluí Gabriel das minhas vitórias. Ele apenas nunca apareceu. E agora, esse homem diante de mim, meu irmão de sangue, estava me acusando de tomar a família como se fosse um território militar em disputa. Não é sobre ter a família para mim, respondi com calma. É sobre me permitir ter um momento sem precisar me justificar. Ele se endireitou, apagou o cigarro na mureta com raiva e disse em voz baixa, mas carregada: "Você nunca quis só um momento. Você quer ser a estrela, desde sempre." Eu não respondi, porque discutir com Gabriel era como lutar contra a névoa. Você gasta força, mas não acerta nada. Só fica molhada por dentro. Naquela noite não dormi, não porque temia um confronto, mas porque reconhecia o padrão. Gabriel sempre vinha em ondas. Começava com pequenas provocações, depois críticas abertas, e por fim, o estouro. Era como se ele vivesse esperando o momento de puxar a cortina e dizer: "Eu avisei." E ali estava ele, se preparando para isso, talvez inconscientemente, talvez com cada passo milimetricamente planejado. Não importava.
O efeito era o mesmo, corrosivo. Na manhã seguinte, uma das madrinhas veio me procurar em particular. Disse que Gabriel havia feito comentários estranhos durante a saída do ensaio. Frases como "vamos ver se ela aguenta tudo isso até o fim" e "casamento de militar dura até o primeiro grito". Ela disse que riu de nervoso, achando que era só humor ácido, mas depois percebeu que não era piada. Era ressentimento em forma de fala. Com um alerta aceso, fui até o cerimonial e pedi para reposicionarem os assentos. Discretamente, sem drama. Pedi que colocassem Gabriel mais distante da mesa central. Pedi também que não lhe dessem microfone de forma alguma. O cerimonialista, um homem experiente, apenas assentiu. "Entendido, senhora", disse com um olhar que compreendia mais do que dizia. Na última reunião com o coral, recebi uma mensagem de voz dele. Era curta, seca. "Só para avisar, tô indo com acompanhante. E espero que não tenham me colocado lá no fundo. Tipo, castigo." Apaguei sem responder. Na noite da véspera, todos os convidados estavam hospedados em um hotel militar próximo. Havia jantares acontecendo, conversas nos corredores, algumas risadas nas varandas. Eu preferi ficar no quarto, organizando mentalmente os passos do dia seguinte. E foi aí que recebi a visita mais inesperada. Minha mãe, sozinha, batendo na porta com um sorriso hesitante. "Vim conversar um pouco", disse. Entrei. Ela sentou na poltrona com aquele olhar de mãe que tenta parecer neutra, mas já vem carregada de intenções. Depois de 5 minutos de conversa leve, ela deixou escapar. "Seu irmão está se sentindo deixado de lado. Ele tá magoado. Disse que sente que perdeu a irmã e que você não quer mais ele por perto." Eu fiquei em silêncio. Não porque não havia o que dizer, mas porque minha energia para reexplicar a realidade já estava exaurida. "Ele precisa entender que a vida não gira em torno da dor dele, mãe. Que não é porque eu estou subindo ao altar que ele foi rebaixado de lugar." Ela suspirou, como quem entende, mas não aceita. "Mas será que não dá para vocês dois fazerem as pazes amanhã? Nem que seja só pela foto?" A foto. Sempre ela. Como se uma imagem pudesse conter a verdade. Como se um enquadramento sorridente cancelasse anos de ausência, hostilidade e julgamento. Como se colocar um homem ao meu lado, só por ter nascido antes de mim, fosse suficiente para fingir que éramos próximos. Que éramos família. Minha mãe saiu com um beijo na testa e o desejo de uma cerimônia em paz. Mas enquanto ela caminhava pelo corredor do hotel, eu soube. Aquela história não ia terminar com uma foto bonita. Gabriel não queria paz. Gabriel queria palco. E havia uma diferença brutal entre ser irmão da noiva e se tornar o protagonista do escândalo. O que eu ainda não sabia era o quão teatral seria o ato final dele. Nem que o altar, em vez de sagrado, se tornaria o epicentro de uma explosão pública. Uma daquelas que não se apaga com desculpas, nem se esconde com filtros. A próxima vez que eu veria os olhos dele, não seria mais como irmã, mas como oficial, como mulher ferida, e como alguém que finalmente entendeu que há irmãos que não merecem perdão, só limites. O dia amanheceu com um calor seco, que grudava na pele como aviso. Céu limpo, bandeiras erguidas, uniforme engomado no cabide. E mesmo assim, havia algo no ar que não deixava respirar direito. Eu revia mentalmente os passos, os horários, as falas, não por insegurança, mas por vício de comando. Treinei soldados, conduzi operações delicadas, comandei embarcações em mar aberto, mas naquele dia eu teria que atravessar o território mais minado de todos, a minha própria família. Gabriel não respondeu às mensagens de confirmação. O cerimonial avisou que ele pegou o transporte coletivo da base com os demais convidados, mas não desceu na entrada principal. Foi visto sozinho, dando uma volta pelas instalações, falando no telefone, andando com as mãos nos bolsos como se estivesse explorando o terreno de guerra. Uma das madrinhas me disse que ele comentou algo estranho com ela quando se encontraram no refeitório improvisado. Hoje vai ter cena, e não é de amor. Naquela altura, meu cérebro estava em estado de prontidão, não de pânico, de combate. Meu instinto de oficial já havia captado os sinais, e o que antes era intuição, agora se confirmava. Gabriel não aceitava meu casamento, nem meu título, nem o fato de que sua irmã mais nova se tornara mais respeitada, mais equilibrada e, acima de tudo,
mais forte do que ele jamais seria. Ele precisava destruir aquilo. Não por maldade apenas, mas por sobrevivência simbólica. Era a única forma de manter viva a versão dele sobre quem eu era, a mandona, a fria, a que não sabia amar. Pouco antes da cerimônia, quando todos já estavam posicionados, e eu aguardava, em silêncio, com a mão apoiada na lateral do altar, Gabriel apareceu, sozinho, sem acompanhante, sem flor na lapela, sem o mínimo de cerimônia, apenas com a velha arrogância escorrendo dos ombros. Aproximou-se como quem não deve, mas age como dono. Olhou em volta, deu um meio sorriso e disse, enquanto ajeitava as mangas do blazer: "Acho que não vão querer muito de mim nas fotos hoje, né?" Eu mantive a compostura. "Gabriel, esse é o meu casamento. Não é sobre você." Ele ergueu os olhos lentamente. "Você apagou todo mundo da sua vida para construir esse teatrinho. Pai não veio porque não aguenta mais seu ar de general. Eu vim só para garantir que você se lembre que ainda tem sangue nessa família, e você vai se arrepender de ter me apagado." A frase caiu como uma granada lançada em câmera lenta. Não pelo tom. Ele falava com aquela voz baixa e disfarçada de sarcasmo, mas pela convicção com que disse: "Você vai se arrepender." Depois ele sorriu. Um sorriso pequeno, perverso, quase infantil, como quem já sabe o fim da história e só espera a plateia chegar no ponto certo. Eu o encarei com firmeza. "Se o que você quer é me ferir, Gabriel, só saiba que hoje não sou mais a menina que você controlava com piadinhas." Ele deu 2 passos para trás e murmurou: "É, agora você controla todo mundo com farda." Thomas viu de longe. Meu noivo, meu companheiro de guerra e de paz, tinha o olhar treinado. Se aproximou lentamente, não com violência, mas com autoridade. "Algum problema aqui?" perguntou, já posicionando o corpo entre nós, como quem protege o flanco exposto. Gabriel deu uma risadinha. "Nada. Só cumprimentando a futura esposa. Vai querer me prender por isso também, sargento?" Thomas não respondeu. Apenas fixou o olhar nele como quem estuda o vento antes de subir o mastro. Gabriel então saiu. Mas a ameaça ficou ali, flutuando, como uma fumaça invisível. Eu olhei para Thomas. Ele segurou minha mão e disse: "Você ainda quer que ele fique?" E eu, ainda que parte de mim gritasse não, disse: "Sim, eu quero que ele veja." Eu queria que ele visse tudo. Cada passo, cada olhar, cada demonstração de amor, respeito e honra que aquele dia traria. Eu queria que ele assistisse em silêncio o que ele tentou desmerecer por toda uma vida. Não por vingança, por libertação. A cerimônia começou com precisão. O som das botas cerimoniais, o toque da corneta suave, os convidados de pé. Eu entrei de branco, sim, mas também com a espada presa na lateral. Eu era noiva, mas também era almirante. Eu não abandonei uma parte de mim para viver outra. Conquistei ambas. Cada passo até o altar foi uma vitória invisível, sobre o medo, sobre a dúvida, sobre as vozes antigas que disseram: "Isso não é coisa para mulher." Gabriel estava na 3ª fileira, de braços cruzados, maxilar tenso, rosto impassível. Nem mesmo quando os olhos dos convidados se voltaram para mim, ele se mexeu. Estava ali, como pedra, como aviso. Durante os votos, Thomas falou com uma serenidade que encheu o salão. Disse que me amava por minha coragem, mas também por minha vulnerabilidade, que me admirava não por ser uma militar exemplar, mas por nunca ter deixado de ser humana. Quando terminou, ouvi murmúrios emocionados entre os presentes. Vi minha mãe enxugar os olhos discretamente e vi Gabriel se remexer na cadeira, desconfortável. Aquilo o feriu mais do que qualquer golpe físico, porque era a verdade, clara, exposta, inegável. Alguém me amava não apesar do que sou, mas por exatamente quem eu me tornei. E foi aí que percebi. Ele não ia aguentar. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele fez quando perdeu o primeiro emprego, quando viu meu nome sair na promoção do Diário Oficial e não o dele, quando, aos 20 e poucos anos, precisou me pedir dinheiro emprestado e eu disse: "Te ajudo, mas só se você aceitar ajuda como adulto." Gabriel não sabia perder. E naquele altar, sob aquelas bandeiras, com aquele público, ele estava perdendo. Para mim, para ele mesmo,
para todos os fantasmas que sempre o seguiram. A cerimônia chegou ao fim com aplausos, os sinos da base naval ecoando no céu limpo. Os convidados nos rodearam. O fotógrafo posicionou todos para a foto oficial, as bandeiras ao fundo, os familiares ao redor, os noivos ao centro. Gabriel estava ao lado da nossa mãe, rosto endurecido, sorriso mecânico. O fotógrafo disse, "Sorriso", e apertou o botão. Um segundo depois, antes mesmo do flash se apagar, tudo desabou. Mas isso, o que ele fez, como ele fez e como o mundo parou, pertence ao próximo capítulo. Porque alguns rompimentos não se fazem com palavras. Alguns irmãos não quebram o elo com distância. Quebram com sangue. E o altar, que deveria ser o ápice da paz, se transformaria no palco da queda. A queda dele. Tudo aconteceu rápido demais para o corpo reagir. E lento demais para a alma esquecer. Um segundo, estávamos todos alinhados para a foto. No outro, meu rosto ardia. Mas antes da dor, houve o som seco, agudo, de pele contra pele. Um estalo que cortou o murmúrio geral como faca em pano úmido. O salão congelou. O fotógrafo baixou a câmera como se tivesse registrado um crime sem saber. E ali, entre os risos recém-nascidos e o clique ainda ecoando no ouvido de todos, ficou o silêncio. Denso, cortante, violento. Gabriel me bateu. Não tropeçou, não escorregou, não errou o gesto. Ele ergueu a mão, com a consciência plena de um homem que já havia decidido muito antes. Me acertou no rosto com as costas da mão, na frente de 100 pessoas, no meio do meu casamento, com força suficiente para me fazer cambalear 2 passos para trás, ainda que o salto me mantivesse de pé. O sangue veio rápido, do canto da boca até o queixo, como se meu corpo já soubesse que aquela dor não era só física. Era ancestral. Antes que eu pudesse tocar o próprio rosto, antes que minha mãe gritasse, "Gabriel, não!" e antes que alguém respirasse de volta, Thomas já estava entre nós. O homem que prometeu me proteger com a mesma fúria com que me amava, agora tinha o olhar de guerra. Não de pânico, de precisão. Ele se colocou entre mim e meu irmão com um movimento treinado. Um giro do tronco, uma abertura sutil da base, a mão discretamente repousada sobre o coldre interno que, por recomendação de segurança, ele usava sob o paletó. E foi nesse momento que ele disse, com a voz firme, firme como comando em campo, firme como quem não hesita, firme como só um homem moldado por códigos pode ser. Ele olhou Gabriel nos olhos e declarou, sem gritar, sem tremer, "Você acabou de agredir uma almirante. Encoste na parede." As palavras pareceram um decreto, como se cada letra fosse um ponto final. Gabriel arregalou os olhos. Não havia mais riso, não havia mais ironia, apenas a consciência, nua e dolorosa, de que ele havia cruzado uma linha que jamais poderia ser recuada. A multidão, ainda em choque, não ousava se mover. Um oficial da Marinha, meu marido, acabava de invocar o peso da autoridade em defesa de sua esposa, mas não como mulher, como superiora, como figura institucional. Como tudo o que Gabriel passou a vida fingindo que eu não era. "Você está me ameaçando?" Gabriel perguntou, a voz já menos estável. Thomas não respondeu. Deu meio passo à frente, o suficiente para Gabriel dar 2 para trás. "Encoste na parede", repetiu, dessa vez mais baixo, como quem oferece uma última chance. Agora, meu irmão olhou ao redor, esperando apoio, tentando encontrar um olhar que lhe devolvesse a razão. Não encontrou. O noivo da minha prima já pegava o celular. Um dos padrinhos, oficial da aeronáutica, se deslocava com calma em direção à porta. O segurança da base, que até então era apenas um elemento discreto da logística, ativou o comunicador preso ao colarinho. E o silêncio. O silêncio rugia. Era o som de uma autoridade que ele nunca conseguiu controlar. Gabriel recuou até a parede de vidro. Encostou-se sem dizer mais nada. Rosto vermelho, mãos trêmulas, maxilar travado. E por um segundo, só um segundo, eu quase senti pena. Mas o gosto metálico do sangue ainda em minha boca dissolveu qualquer compaixão. Ele não me feriu por impulso. Aquilo foi um gesto ancestral. Um homem que se recusa a aceitar o poder de uma mulher.
Um irmão que só sabe amar se puder dominar. Minha mãe chorava, encostada a uma coluna. Alguns convidados filmavam em choque. Outros pediam que parassem. Thomas se virou para mim. Tocou de leve meu rosto. Você quer prestar queixa agora ou esperar a equipe da base? Eu balancei a cabeça, com um fio de sangue escorrendo até o pescoço. Esperar. Enquanto a base era acionada, Gabriel tentou falar. Tentou transformar o momento em mal-entendido. Foi um impulso. Ela me provocou, mas ninguém reagiu, porque ali, diante de todos, não havia espaço para narrativas alternativas. Ele não tinha no que se apoiar. E a frase que definiu sua queda não veio de mim, nem de Thomas, nem do segurança que o mantinha sob vigilância. Veio de uma das madrinhas, uma mulher jovem, estagiária de direito, que murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Isso se chama agressão qualificada, e agravada pela função da vítima. O peso da frase caiu sobre ele como pedra. Gabriel entendeu, naquele instante, que não havia mais saída simbólica. Não era só o tapa. Era o contexto, a posição, o local, a testemunha, a vítima. Era um crime com nome, código e punição. Ele cruzou a linha que nenhum homem pode cruzar impunemente. A linha entre rivalidade fraterna e violência institucional. Minutos depois, 2 oficiais da base chegaram. Não fardados, por respeito à ocasião, mas com autoridade visível no olhar e postura. Perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que sim. Perguntaram se desejava que ele fosse escoltado até fora do perímetro. Eu disse, sim. E anotem que isso não foi um incidente civil. Foi uma agressão contra uma oficial em evento, sob jurisdição militar. Thomas assentiu. O comandante da base apareceu, informando que as câmeras internas já estavam sendo acessadas, que tudo seria relatado, e que, por precaução, o restante da cerimônia seria transferido para o salão da ala oeste, mais reservado, mais protegido, longe da cena da agressão. Enquanto Gabriel era conduzido, em silêncio, por 2 figuras discretas mas firmes, o salão se manteve quieto. Ninguém gritou. Ninguém protestou. Ninguém tentou impedir. Ele passou por entre os convidados como uma sombra desbotada, expulso não por força física, mas por um tipo de poder que ele nunca entendeu, o da honra. E eu permaneci em pé. Não chorei, não gritei, não desabei. Apenas pedi uma toalha para limpar o sangue, retoquei o batom no espelho portátil da minha madrinha, olhei nos olhos do meu marido e disse, vamos terminar o que começamos. Porque eu era sim uma noiva, mas era também uma almirante. E aquele dia não seria lembrado pela agressão, mas pela resposta que o mundo viu, e que viria em ondas, fortes, públicas, incontornáveis. A frase não parava de ecoar na minha mente. Você acabou de agredir uma almirante. No instante em que Thomas pronunciou aquelas palavras, tudo mudou. Não apenas dentro do salão, mas fora também. Era como se aquela frase tivesse se desprendido do altar e viajado para lugares onde o eco da injustiça costuma morrer abafado. Mas não dessa vez. Quando meu marido ergueu a voz com aquela firmeza gelada, ele não estava apenas me protegendo. Ele estava acendendo uma tocha num lugar escuro, onde muitos ainda tentavam fingir que agressão entre irmãos era coisa de família, que tapa em mulher fardada era apenas um desentendimento acalorado, que a patente feminina era simbólica e, portanto, descartável. Mas ali, naquela frase curta, estava contida toda a força de uma instituição, toda a história de uma mulher que construiu sua carreira degrau por degrau, sempre com o dobro de esforço, metade do crédito e o triplo de vigilância. A frase virou manchete. Nem foi preciso alguém filmar o tapa, embora alguns tivessem feito isso. O que correu pela internet como pólvora foi a reação, a postura, o peso da frase. Em menos de 2 horas, sites de jornalismo militar, contas de ativistas e páginas feministas replicavam variações do momento. Você acabou de agredir uma almirante. E cada vez que aquela frase era lida, compartilhada ou comentada, a narrativa escapava do controle da minha família e se tornava coletiva. No salão alternativo da ala oeste, onde nos reorganizamos após a retirada de Gabriel, as luzes eram mais baixas e o clima mais sóbrio. Ainda assim, cada pessoa presente sabia que testemunhara algo que ultrapassava o pessoal. Meu casamento já não era apenas uma cerimônia. Tinha se tornado símbolo.
Enquanto eu trocava o véu manchado por um novo, gentilmente trazido por uma amiga tenente que cortou o próprio vestido de reserva para improvisar, ouvi uma das madrinhas dizer ao fundo: "Hoje foi um batismo de fogo", e ela atravessou em marcha. Eu sorri, sem saber se pelo comentário ou pelo fato de ainda conseguir sorrir. Thomas não saiu do meu lado, mas sua presença não era de proteção possessiva, era de apoio horizontal. Ele me olhava como quem respeita uma comandante em campo. Quando todos estavam prontos novamente, e os convidados reunidos no novo espaço, ele pegou o microfone e, em vez de fazer um discurso romântico, disse: "Antes de qualquer palavra de amor, preciso reconhecer algo. Minha esposa é almirante. Isso não é apenas um título. É o reflexo de quem ela se tornou, apesar de tudo o que tentaram fazer com ela ao longo da vida. Hoje, ela foi agredida. Não como civil, mas como símbolo. E eu quero deixar registrado diante de todos que esta cerimônia continua porque não há força capaz de derrubar o que ela construiu com honra." Ele devolveu o microfone e me olhou. Eu ainda sentia a dor no rosto, mas ela já não ardia. Agora era a marca de resistência. Não retornei o discurso com palavras. Apenas coloquei a mão sobre a de Thomas. E naquele gesto, selamos um acordo muito maior do que os votos que viríamos a trocar. O resto da cerimônia aconteceu sob uma camada de silêncio respeitoso. Os brindes foram breves. Os aplausos, contidos. Mas quando chegou a hora de cortar o bolo, e alguém sugeriu que colocássemos a espada cerimonial sobre a mesa como enfeite, Thomas olhou para mim e disse: "Ela carrega isso no sangue. Deixa a espada onde pertence." No fim da noite, já sozinha em um dos quartos do alojamento reservado, recebi uma ligação da assessoria de imprensa da Marinha. Eles já haviam sido informados. A base relatara o ocorrido. Havia imagens, havia testemunhas. E mais do que tudo, havia comoção pública. O assessor falou com calma, mas com seriedade. Disse que o Comando-Geral enviaria nota oficial de solidariedade e que, caso eu desejasse, poderia abrir um processo disciplinar administrativo contra qualquer órgão civil ou militar que relativizasse a agressão. Desliguei sem responder. Não por indecisão, mas por estratégia. Eu sabia que a força do que aconteceu ainda estava se expandindo. Seria necessário tempo para entender o alcance. Mas uma coisa já estava clara. Não era mais entre mim e Gabriel. Era entre o velho mundo e o novo. E eu estava no epicentro do choque. Horas depois, enquanto as redes sociais ferviam com trechos da fala de Thomas, posts de apoio e até artistas se manifestando com "A Almirante resiste", recebi uma mensagem da minha mãe. "Ele está devastado. Disse que não sabe o que deu nele. Está dizendo que você destruiu a vida dele com aquela frase do Thomas." Eu encarei a tela por vários minutos. Aquela frase do Thomas. Não aquele tapa do Gabriel. O mundo podia mudar, os jornais podiam noticiar, mas dentro da minha própria casa, a culpa ainda era minha. Eu era a que expôs, a que reagiu, a que não engoliu em silêncio. Apaguei a mensagem. Na manhã seguinte, fui acordada por uma ligação do Comando Naval. Não com perguntas, mas com um convite. Queriam que eu falasse numa conferência interna sobre liderança feminina e integridade. Não me pediram detalhes sobre o ocorrido. Apenas disseram: "Precisamos de sua presença. Sua história está em todos os corredores." No mesmo dia, a TV ligou. E depois, uma ONG. E depois, uma editora. As portas que antes só se abriam por submissão, agora se escancaravam por coragem. Mas eu ainda não queria entrar em nenhuma delas, porque no fundo, tudo ainda estava latejando. E não era a dor do tapa. Era a dor de olhar no espelho e lembrar que quem me atingiu tinha o meu sobrenome. À noite, recebi uma notificação. Gabriel havia deletado todas as redes sociais. Um ato covarde, mas previsível. Ele não sabia viver sem plateia. E agora, sem curtidas, sem aliados, sem desculpas, ele mergulhava no único lugar onde talvez encontrasse o que ele sempre recusou, o próprio silêncio. Eu desliguei o celular. Caminhei até a varanda do alojamento. O mar estava escuro, mas a brisa era limpa. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo. Nem raiva, nem culpa. Apenas um tipo novo de poder. Não o que vem das estrelas presas ao ombro,
mas o que vem da verdade que você sustenta mesmo sangrando. E foi ali, sozinha na varanda, farda sobre a cadeira, cabelo solto ao vento, que eu entendi. A frase que Thomas disse não foi só para ele. Foi para mim também. Para me lembrar de quem eu sou, mesmo quando tentam me reduzir a uma vítima. Você acabou de agredir uma almirante. Aquilo não foi um grito de socorro. Foi um decreto de existência. E não havia mais volta. Naquela madrugada, deitei no alojamento com o rosto ainda marcado, mas não era o hematoma que latejava. Era a exposição. A humilhação de ter sido agredida diante de uma plateia não me doía como dor física. O que queimava de verdade era o peso da narrativa sendo arrancada das minhas mãos. Pela primeira vez em toda a minha carreira, eu percebi o que significava ser notícia antes de ser pessoa. E ainda mais, ser pauta de um debate que não pedi. Eu acordei com meu nome nos Trending Topics. Mas não o nome completo, o nome de guerra, o nome que carrego bordado no peito da farda há anos. Era o nome civil, a mulher por trás do título, a irmã, a noiva, a vítima. O vídeo do tapa, registrado por uma convidada em silêncio, havia sido publicado horas depois da cerimônia, e junto dele, um trecho da frase de Thomas: "Você acabou de agredir uma almirante", sincronizado com o estalo. A mídia não me pediu permissão, apenas entrou, como quem arromba uma porta e espalha fotos pelo chão. Manchetes especulativas, narrativas deformadas, perguntas enviesadas. Conflito familiar em casamento militar? Almirante reage com firmeza após a agressão do irmão. Veja o vídeo. Noiva fardada sofre ataque de parente e põe agressor em seu lugar com apoio do marido Marinha. Meu telefone não parava. Jornalistas, produtores de TV, comentaristas políticos me pediam entrevistas, notas, comentários. Queriam meu rosto, minha voz, minha dor servida em bandeja quente. Vai ser bom para sua imagem, diziam. Você vai inspirar mulheres. Mas a verdade é que ninguém queria ouvir. Queriam usar. Enquanto isso, Gabriel desapareceu do radar. Silenciou-se completamente, como um animal ferido em fuga. Mas ele não estava inofensivo, apenas recuado, porque bastaram 2 dias para o contra-ataque vir. Não dele diretamente, mas por quem sempre fez o trabalho sujo por ele. A primeira foi minha mãe. Ligou chorando, não pelo tapa, mas pela repercussão. Filha, ele tá arrasado. Disse que não consegue sair de casa, que está sendo tratado como um criminoso, que você destruiu a vida dele em rede nacional. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Mãe, ele destruiu sozinho." Ela não entendeu. Nunca entendeu. Para ela, o que era íntimo tinha que ser resolvido em silêncio. Mas ela nunca teve o rosto estalado no próprio casamento. Ela nunca teve o nome transformado em símbolo de vergonha ou coragem sem pedir. E então veio a frase que eu temia desde o início. Será que você precisa levar isso adiante? Já não tá ruim o bastante? Sim, mãe, tá ruim o bastante. Porque o mundo está vendo e está decidindo se eu fui forte ou exagerada. Na manhã do 3º dia, uma jornalista me esperava na saída da base. Identificou-se, foi educada, segurava um microfone com a mão baixa, como quem oferece um sorvete, não uma arma. Almirante Leal, a senhora gostaria de comentar o ocorrido? Estamos preparando uma matéria sobre mulheres em cargos de comando e as pressões familiares silenciosas que enfrentam. Por um instante, pensei em aceitar, em controlar a narrativa, em tomar de volta o que tentavam arrancar de mim com manchetes. Mas então percebi a armadilha. Mesmo que eu falasse, usariam só as partes que interessavam. A humilhação pública já era um corpo estendido no centro da arena. Eu podia apenas escolher como sair dela, com mais sangue ou com silêncio. Respondi com firmeza, sem comentários. E segui, marcha firme, passo seguro. Não por orgulho, por estratégia. O dano de imagem eu podia controlar. O dano emocional, ainda não. Naquela noite, minha caixa de mensagens explodiu com prints. Gabriel havia reaparecido, numa live anônima sem mostrar o rosto, falando com voz embargada para um canal de defesa da masculinidade tradicional. O título do vídeo? Homens que perdem o direito de existir dentro da própria família. A live foi editada e viralizou, e com ela, começaram a pipocar comentários em fóruns obscuros, em páginas que nunca haviam escrito meu nome. Diziam que eu era autoritária, fria, usava a farda para se esconder, devia agradecer por ainda ter família. E então,
Começaram a enviar e-mails para a minha unidade, relatos anônimos, acusações veladas, sugestões de que eu tinha histórico de conflito familiar e que já havia tratado soldados com dureza excessiva. Era o começo do que todos nós conhecemos bem, a tentativa de virar vítima em vilão, de apagar o tapa e transformar em descontrole mútuo, de fazer da agressão um mal-entendido. Mas eles não contavam com uma coisa: os olhos que assistiram tudo, os ouvidos que ouviram, os oficiais presentes, as mulheres presentes, as mães, as filhas, as tenentes, as capitãs, todas elas. Uma rede de testemunhas que começou a responder por mim antes mesmo que eu pensasse em reagir. Uma das madrinhas publicou um relato completo. Relatou o histórico, o comportamento de Gabriel, as frases que ele disse nos bastidores. Assinou com o nome completo. Disse: "Eu vi, eu estava lá. Ela não revidou, ela não o humilhou. Ela apenas ficou de pé. E isso para alguns homens é imperdoável." O texto rodou o país. Ganhou coluna de opinião. E então, uma reviravolta. A editora de uma revista nacional me procurou. Não para fazer matéria, mas para me ceder espaço. Uma página inteira. Só sua. Sem cortes, sem edição. Escreva o que quiser. Pensei por horas. Depois sentei, vesti a camisa branca do uniforme e escrevi. Não sobre o tapa, mas sobre o que acontece quando você cresce sendo ensinada a abaixar a cabeça e decide, finalmente, não abaixar mais. O texto se chamou "O que eles não veem quando nos olham de cima." Não citei Gabriel, não citei minha mãe, mas citei cada mulher que já ouviu: "Pra que tudo isso? Você quer aparecer? Precisa disso mesmo?" E quando a matéria saiu, não teve manchete. Teve silêncio. Um silêncio que não vinha da vergonha, mas da reverência. Na semana seguinte, um comunicado interno da Marinha me chegou. Era discreto, sem selos dourados. Apenas uma nota oficial confirmando que não haveria qualquer mancha na minha ficha, que a corporação reconhecia o ocorrido como agressão formal e que me oferecia assistência jurídica e psicológica completa, caso eu quisesse. Não como favor, mas como direito. Chorei pela primeira vez desde o altar. Não pelo reconhecimento, mas pela diferença. Porque as algemas invisíveis da vergonha que Gabriel tentou colocar em mim haviam quebrado. E quem as quebrou não fui só eu. Foram todas. As que me mandaram cartas, as que me pararam na rua, as que viram em mim a própria irmã, mãe ou filha. Eu não era mais só a mulher fardada que levou um tapa no altar. Eu era a mulher que ficou de pé e que não devolveu a violência, mas também não a escondeu. E naquele momento, entendi. Não foi a mídia que chegou sem ser convidada. Foi a verdade que, pela primeira vez, invadiu o espaço onde sempre mandaram a gente se calar. E agora, era só o começo. O pedido veio impresso em papel timbrado, entregue em mãos por uma funcionária da revista. Ela foi gentil, discreta, e deixou o envelope sobre minha mesa sem dizer muito, apenas o suficiente. Eles querem a sua versão, em vídeo, exclusivo. Era a 4ª proposta da semana. As 3 anteriores vieram por e-mail, todas com promessas embaladas no mesmo tom doce. Seu relato pode inspirar milhões. Você tem a chance de mudar a narrativa. As pessoas precisam ouvir de você. Mas o que eles não entendiam é que eu nunca quis ser ouvida. Eu só queria ser deixada em paz. Desde o tapa, desde a frase de Thomas, desde os vídeos e artigos, eu vinha tentando me manter firme, não por orgulho, mas por integridade. O mundo, de repente, queria transformar o momento mais íntimo da minha humilhação em episódio de talk show, matéria de capa, símbolo de algo que, embora verdadeiro, nunca foi minha escolha representar. Eles me queriam emocionada, indignada, chorando. Eu, porém, só estava exausta. Abri o envelope devagar. Lá dentro, uma carta assinada pelo diretor da revista. E no fim, uma frase manuscrita, de uma mulher para outra: "Não deixe que falem por você." Havia sinceridade ali, mas também havia peso, porque eu já tinha visto o que acontece com mulheres que resolvem falar. Elas viram hashtags, bandeiras, slogans, e quando não reagem como o público espera, são descartadas como ingratas ou ingratas demais.
Eu não queria me tornar nenhum dos dois. Na manhã seguinte, sentei na cadeira do meu gabinete com o uniforme completo. Não por vaidade, por símbolo. Os galões estavam onde sempre estiveram. As insígnias, limpas. O cabelo preso em coque preciso. A mesma postura que mantive nas formaturas, nos discursos, nas inspeções. A única diferença era o que havia dentro de mim. Um tipo de cansaço que não se mede em noites mal dormidas, mas em histórias mal digeridas. Pedi que gravassem um vídeo curto. Nada produzido, nada ensaiado. Só eu, de pé, atrás da minha mesa, com a bandeira ao fundo. Sem teleprompter, sem cortes. O técnico posicionou a câmera. A luz foi ligada. E eu comecei. Não me tornei militar para ser admirada. Me tornei militar para ser útil. Parei por um segundo. Respirei. Na semana passada, fui agredida por um membro da minha própria família. Isso não é novidade para muitas mulheres deste país. O que muda aqui é o uniforme. O que muda aqui é que, desta vez, o silêncio não venceu. Falei por pouco mais de 3 minutos. Nenhuma lágrima, nenhum grito, nenhuma exposição pessoal além da necessária. Não citei o nome de Gabriel. Não mencionei meu casamento. Não contei detalhes. Apenas falei de uma coisa: limite. O que me foi tirado naquele altar foi o direito à dignidade dentro do meu próprio lar. Mas o que eu recuperei depois foi algo que nunca mais será perdido. A certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de atravessar o limite do respeito, da segurança e da humanidade, por mais íntimo que seja. Fechei com uma frase que não estava planejada, mas que saiu antes mesmo de eu racionalizar. Minhas condecorações são conquistadas, mas minha dignidade é inegociável. Desliguei a câmera. Enviei o vídeo diretamente para a boa assessoria da Marinha. Eles analisaram e aprovaram sem cortes. Em menos de 12 horas, ele estava publicado no canal oficial. Sem patrocínio, sem monetização, sem música dramática, só minha voz. No primeiro dia, o vídeo teve 30.000 visualizações. No segundo, 200.000. No final da semana, ultrapassava 500.000. Mas o número que mais me marcou não foi esse. Foi o número de mulheres que responderam com vídeos também. Civis, soldados, enfermeiras, juízas, professoras. Mulheres que tinham algo em comum. A história de terem sido machucadas, em silêncio, por pessoas que diziam amar. Muitas diziam: "Você falou por mim", mas a verdade é que eu só falei por mim. E isso foi suficiente. A resposta de Gabriel também veio. Da pior forma. Através de um advogado. Recebi uma notificação extrajudicial acusando-me de difamação institucionalizada. Ele alegava que havia perdido o emprego, sido ameaçado nas redes sociais e impedido de circular em paz pela cidade. E pedia retratação pública. A alegação era absurda e ofensiva. Eu não o nomeei. Eu não o culpei. Eu apenas existi diante do que ele fez. Mas era isso o que mais o incomodava. O fato de que eu não precisei acusá-lo para que ele se tornasse culpado diante do mundo. Meu advogado respondeu com 3 páginas de fatos. Testemunhas, vídeos, prints, relatórios da base. E fechou com uma frase que me fez sorrir. Não há retratação quando o mundo apenas assiste a verdade acontecer. A resposta foi protocolada. Nenhuma réplica. Nenhuma nova tentativa. Silêncio. Pela primeira vez, o silêncio era meu. Semanas depois, fui convidada para discursar numa conferência sobre comando feminino e combate à violência estrutural. Aceitei, mas sob uma condição. Não queria auditório. Queria sala. Não queria palco. Queria roda. E assim foi. 30 mulheres. Diversas. Uniformes diferentes. Vidas diferentes. Todas com a mesma expressão no olhar. Exaustão disfarçada de força. Contei o essencial, mas o mais poderoso não foi o que eu disse. Foi o que elas disseram depois. Cada uma. Em voz alta. Pela primeira vez. Ali, descobri que às vezes a fala mais poderosa não é a que vem de cima de um microfone, mas a que sai de dentro de um nó. E foi depois disso, naquela mesma noite, que fiz algo que vinha adiando há meses. Reescrevi meu testamento. Tirei Gabriel de tudo. Sem bilhete. Sem recado. Sem drama. Apenas um nome a menos numa lista que já teve carinho, mas que agora só tinha consequências. Redistribuí tudo entre instituições. Uma parte para a Marinha. Uma parte para um instituto que acolhe vítimas de violência doméstica. Uma parte para uma ONG que capacita jovens mulheres em situação de risco.
E uma última parte, simbólica, para um programa de bolsas para meninas que sonham em entrar para as Forças Armadas. No campo de observações do documento, escrevi apenas: nenhum bem meu será herança para quem tentou me silenciar. Enviei a versão final ao meu advogado. E dormi, naquela noite, com o rosto virado para o lado do travesseiro onde ainda restava perfume do casamento. Um gesto pequeno, um resquício de ternura no meio do aço. Não é vingança. É legado. Não é resposta. É proteção. Não é revanche. É libertação. E quando a jornalista da TV mandou uma última mensagem: ainda estamos com espaço aberto caso queira falar. Respondi com apenas uma foto. Eu, de uniforme, sentada na beira do mar, olhando para o horizonte. Sem legenda. Sem discurso. Sem explicação. Porque às vezes o silêncio é a resposta mais alta que podemos dar. A visita dela foi anunciada por um toque leve na porta, como quem pede licença para entrar não em um quarto, mas em uma ferida. Era domingo à tarde. O sol esbarrava na janela do alojamento com a ternura que os dias úteis não conhecem, e eu estava sentada em silêncio, ainda fardada, revendo um relatório de conduta disciplinar. Não por obrigação, mas por hábito. A mente de uma oficial se protege com rotina, mesmo quando o coração lateja. A voz veio baixa, quase tímida. Sou eu. Abri a porta e ali estava ela, minha mãe, com os olhos vermelhos de quem já havia chorado antes da primeira palavra, o rosto pálido, as mãos entrelaçadas como quem segura um pedido antes mesmo de verbalizá-lo. Respirei fundo. Abri espaço para que entrasse. Ela caminhou devagar, os sapatos fazendo um som discreto no piso encerado. Olhou em volta como se quisesse entender em que mundo eu vivia agora. O mundo que ela, em tantos momentos, tentou negar que existia. Seu espaço é limpo. Foi tudo que conseguiu dizer nos primeiros minutos. Eu apenas assenti. A cadeira à frente da mesa estava vazia, e ela se sentou como se ocupasse o lugar de um julgamento. Eu vim porque eu precisava te olhar de perto, ouvir de você, porque a gente está se afastando, e você é tudo que eu tenho agora. Essas palavras, que talvez parecessem ternas aos ouvidos de qualquer outra filha, soaram para mim como escamas mal tiradas de uma cobra que já havia trocado de pele muitas vezes. Ela sempre teve esse tom de vítima, de mulher ferida por tudo, menos por suas próprias decisões. Eu a ouvi com respeito, mas não com fragilidade. Ele me disse que não sabia o que estava fazendo, que o calor do momento, que o álcool, que a frustração, ele não soube controlar, e que se arrepende, sinceramente. Continuei calada. Minha mãe engoliu a pausa como quem teme o próprio silêncio. Você ainda está com raiva dele? Demorei para responder, não porque não soubesse, mas porque precisava controlar o modo como responderia. E quando finalmente falei, usei um tom mais baixo do que o habitual. Um tom que aprendi a usar nos corredores do poder, quando o grito não serve, mas o sussurro afiado derruba impérios. Não, mãe, eu não estou com raiva. Estou com memória. Ela franziu o senho. Memória? Levantei lentamente e caminhei até a penteadeira improvisada. Peguei o pequeno espelho de mão que uso para ajustar detalhes do coque antes das cerimônias. Entreguei a ela. Olha de perto. Ela hesitou. Depois levantou o espelho. A luz que entrava da janela realçou a linha fina, mas ainda visível, que cortava meu lábio inferior. E mais que isso, realçou o olhar que eu já não escondia mais. Você ainda vê filha. Eu só consigo ver o rosto de uma mulher que foi agredida no próprio casamento, em frente à própria mãe, e ninguém a protegeu. Ela abaixou o espelho devagar, como se o objeto tivesse se transformado em arma. Os olhos tremeram. A voz saiu embargada. Mas ele é seu irmão. E então, sem perder o controle, sem elevar o tom, sem me mover da posição de pé, eu disse o que venho ensaiando desde a infância. E eu ainda estou com o rosto marcado. O silêncio depois disso não foi como os outros. Não era denso. Era definitivo. Porque naquele instante, pela primeira vez em toda a nossa história, minha mãe entendeu que eu não voltaria atrás. Que aquela filha que sempre buscou o carinho não dito, o reconhecimento abafado, o abraço que vinha depois da bronca, já não precisava mais disso. A mulher diante dela era outra, era inteira. Você sabe que eu nunca quis que isso acontecesse, mas aconteceu. Ele sempre foi impulsivo.
Você também era durona. E agora sou almirante. E mesmo assim levei um tapa. O que isso diz sobre nós? Ela chorou. Baixou o rosto entre as mãos. Murmurava frases que eu já tinha escutado muitas vezes. Eu falhei com vocês. Eu fiz o que pude. Eu tentei. Eu era sozinha. E mesmo que tudo isso fosse verdade, não era desculpa. Porque o que nos destrói não são apenas os atos dos outros, mas o silêncio dos que assistem calados. Depois de alguns minutos, ela se recompôs. Levantou devagar. Disse que não sabia mais o que fazer. E antes de sair, perguntou: se ele se desculpar, de verdade, você aceitaria? Eu a olhei com a firmeza que aprendi a ter diante de superiores, de soldados, de situações onde a dúvida é inimiga da honra. Não se trata de aceitar ou não. Trata-se de não permitir mais. Nunca mais. Ela saiu sem responder. A porta se fechou atrás dela com um ruído seco. O mesmo som de fim que um despacho urgente tem quando cai na mesa de um comandante. E eu fiquei ali, sozinha, com o eco da frase dela ainda girando na cabeça. Ele ainda é seu irmão. Sim, era. Mas o sangue que corre nas veias não limpa a sujeira do que se faz com as mãos. E a marca que ele deixou não estava só no rosto. Estava nas escolhas, nas palavras não ditas, nos anos de silêncio e competição, nas tentativas de me reduzir sempre que eu crescia. E aquilo não tem perdão, tem distância. Na semana seguinte, recebi uma caixa. Não tinha remetente. Dentro, um par de luvas brancas, iguais às que se usam em cerimônias oficiais, e um bilhete, com a caligrafia que reconheci de imediato, para esconder o que fiz. Desculpa, não chorei, não tremi. Apenas dobrei o bilhete, coloquei dentro de um envelope novo e escrevi apenas uma palavra na frente. Devolvido. Mandei por serviço militar interno, porque agora ele entenderia. Eu não respondia mais como irmã. Eu respondia como alguém que sobreviveu ao que ele quis destruir. E foi ali, ao selar aquele envelope, que eu compreendi. Família não é inviolável. Família é a primeira estrutura onde aprendemos o que aceitamos caladas e o que um dia vamos recusar com toda a força. E naquele momento, recusei. Pela minha mãe. Pela mulher que eu sou. Pela menina que suportou tudo aquilo calada. E por todas as que ainda estão com o rosto marcado e continuam sendo pressionadas a sorrir para o agressor nas fotos. Eu não marquei data para me curar, só continuei acordando. Alguns dias com o gosto metálico ainda na boca, mesmo sem ferida. Outros dias com a estranha sensação de que tudo foi um pesadelo público. Mas então vinha a lembrança do clique da câmera, do som seco do estalo, da frase de Thomas e do silêncio que desabou sobre mim como um manto gelado. Não foi sonho, mas também não foi ruína. Foi batismo, não o tipo que purifica, mas o tipo que desperta. Nos meses seguintes, eu recusei mais entrevistas do que dei respostas. Comecei a dizer não com a mesma calma com que antes pedia desculpas por existir demais. Voltei à rotina com mais exatidão, menos apelo. Cortei os convites pela metade. Diminui o café, aumentei a água, reforcei os treinos físicos. Não por vaidade, mas para lembrar ao meu corpo que ele ainda era meu. Minha mãe me escreveu 2 cartas. A primeira pedia que considerasse o perdão como cura. A segunda pedia desculpas por ter pedido isso. Guardei ambas, mas não respondi. Resposta demais também é um tipo de exposição, e eu já havia me deixado nua em praça pública vezes suficientes. Gabriel desapareceu, ou, mais precisamente, se tornou irrelevante, porque há ausências que machucam, e há ausências que finalmente deixam o ar limpo. Nunca mais ouvi falar de pedidos de retratação, muito menos de tentativas de contato. Ele sumiu no próprio silêncio, o mesmo que sempre me obrigaram a cultivar, só que agora devolvido a quem sempre o mereceu. Continuei servindo, continuei representando. Fui chamada para liderar uma missão de integração com oficiais estrangeiros. Uma honra, mas a verdadeira honra veio depois, quando uma jovem aspirante me abordou no corredor da escola naval e disse, com os olhos em alerta e voz quase falhada: "Não sei se quero continuar. Meu pai diz que mulher fardada é mulher sozinha." Eu olhei para ela e vi minha versão de 20 anos atrás. Cabelo preso com dureza, olhar de quem quer provar o tempo todo,
coração cansado de pedir licença para existir. Peguei sua mão com firmeza e disse: então prove a ele que sozinha ou acompanhada, você nunca vai se diminuir para caber no amor de ninguém. Ela chorou, mas ficou. Voltei para casa naquele dia com a frase martelando na cabeça, porque, sem perceber, eu havia me prometido aquilo ali, na frente de uma estranha, com a mesma convicção com que um dia jurei proteger a pátria. Mas agora era algo ainda mais íntimo, um novo juramento, um que não dependia de hierarquia, bandeira ou cargo, um que só precisava de uma mulher em pé, diante do espelho, com o rosto ainda marcado, mas inteiro. Nunca mais vou diminuir meu tamanho para caber no amor dos outros. Isso ficou gravado, como lema pessoal, como tatuagem invisível. Na cerimônia do Dia da Mulher na Marinha, fui chamada ao palco. Esperava uma menção honrosa qualquer. Recebi, sem aviso prévio, a medalha Mérito de Resistência Institucional, criada ali, diante de todos, por manter-se de pé onde o mundo esperava uma queda. Essa foi a justificativa. O salão aplaudiu de pé. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, disse apenas: recebo essa medalha em nome de todas as que foram chamadas de exageradas, de todas as que ouviram que não era para tanto, de todas as que engoliram a dor para manter o sobrenome em pé. Eu não sou exceção. Eu sou prova. Depois disso, não falei mais. Naquela noite, em casa, tirei o uniforme com calma. Dobrei como sempre faço. Mas antes de guardar, passei a mão pela parte do ombro onde ficam as estrelas. Fiquei ali, alguns segundos, só sentindo o relevo, como se tocasse cicatriz. E talvez fosse mesmo. Tomei um banho longo, deitei sozinha e dormi inteira. No dia seguinte, entrei em contato com a ONG que havia recebido parte da herança que retirei de Gabriel. Pedi para visitar. Queriam mostrar os nomes das primeiras bolsistas. Uma delas se chamava Lorena. Tinha 17 anos, vítima de agressão familiar. Sonhava em ser piloto da FAB. Me olhou com admiração, mas eu só consegui vê-la como alguém que ainda precisava ouvir o que demorei anos para entender. Você não precisa encolher para que te aceitem. Precisa crescer até que ninguém mais tente te apagar. Ela sorriu. E eu também. Mais tarde, caminhando pela praia, sozinha, encontrei um banco de madeira com uma placa nova, pequena, simples, em memória do silêncio que virou força. Eu não sei quem mandou fazer. Não sei se foi alguém da base, da ONG, da equipe jurídica, ou de alguma mulher que me viu de longe e entendeu. Só sei que sentei ali, e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Mas não era dor, era libertação. Ali, naquele banco, com o mar à frente e a brisa nos cabelos, encerrei a última parte do meu luto. Não o luto pelo tapa, mas o luto pela irmã que um dia tentou caber numa casa pequena demais para sua grandeza. Ela morreu, mas eu fiquei e renasci.